newbalas.com.br, beleza? Elise Beira aqui de volta para mais uma aula sobre economia. Vocês estavam pedindo muito mais conteúdo de economia, então vou tentar trazer algumas coisas que sejam relevantes aqui, principalmente conteúdos que a gente não abordava antes. Um deles é a reserva de emergência, em especial na Nuconta e no Banco Inter. Quais são os melhores, como fazer, o que de fato é uma reserva de emergência, que eu sei que vocês tem milhares de vídeos no YouTube falando sobre isso, mas eu vou tentar simplificar, tentar ser um pouco mais sucinto no assunto, para que você saiba como montar e entenda qual é o real objetivo da reserva, beleza? E, no fim, vamos comparar aí no Conta com o Banco Inter para saber quem se destaca aí dos dois para você tomar a decisão do local mais fácil ou mais adequado para você montar a sua reserva de emergência. Antes de começarmos, eu convido você a acessar o newbeaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde ficam nossas redes sociais, botão de contato, a lojinha, é tudo por lá, as novidades também saem por lá, não deixe de acessar, que é importante pra gente. Também é importante que você curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito e principalmente comente. Eu faço os vídeos aqui baseado muito na opinião de vocês, é importante pra mim, eu aprendo muita coisa com vocês também, e fica essa troca legal de um aprendendo com o outro, beleza? Então tá dado o recado, vamos começar nosso conteúdo. Então vamos entender, antes de mais nada, antes de tomar a decisão de onde colocar sua reserva de emergência, o que é a reserva de emergência. Eu deixei em destaque porque muita gente não entende isso, por mais incrível que pareça. A palavra já denuncia o que é. É um dinheiro utilizado apenas em casos de emergências. Comprar um barco é emergência? Não é emergência. Gastar no lanche do fim de semana é uma emergência? Não é emergência. Ir para o show é uma emergência? Também não é. Emergência é o quê? É doença. É quando você perde emprego, o seguro acaba, você precisa de dinheiro para se manter. É um gasto inesperado. É quando de repente acontece alguma coisa, sei lá, acontece um acidente, um carro derruba o seu muro, acerta sua casa e você precisa consertar urgente, senão seu teto vai cair. Isso é uma emergência, entendeu? Então é um dinheiro que você não vai mexer se não for uma emergência. Você sempre deve ter esse dinheiro guardado. Eu sei que é difícil, principalmente no Brasil, mas hoje em dia nós temos boas opções que são acessíveis até para aqueles que ganham muito pouco. Então é importante que você pelo menos tente montar essa reserva, porque faz falta. Ela não visa rentabilidade, ou seja, você nunca vai ficar rico com ela. O objetivo dela também não é esse. O objetivo dela é estar disponível para você. Então esquece rentabilidade quando a gente fala de reserva de emergência. E ela precisa ter alta liquidez. Para quem não está acostumado com o termo, liquidez, né, é sua capacidade de ter esse dinheiro à disposição. Por exemplo, muita gente usa conta poupança como reserva de emergência. Eu não recomendo, mas muita gente usa. Por quê? Porque a conta poupança, você vai no caixa eletrônico, botou sua senha ali e sacou o dinheiro. É rápido. Isso é liquidez. Em termos de liquidez, a poupança é até uma boa reserva. Não tem rentabilidade lá muito boa, mas, como eu falei, o importante é estar disponível para você. Aqui tem um ideal, os economistas falam, como eu falei, não sou economista, não sou analista financeiro, tudo que eu passo para vocês é a partir das minhas impressões pessoais, das minhas experiências. Eu já precisei criar reserva, já tive necessidades nesse sentido, então estou passando aqui tudo que eu precisei aprender e aprendi na marra. Então o ideal é ser equivalente a 6 ou 12 meses do seu salário. Como é que eu calculo isso? 6 meses se você for CLT, porque CLT, quem tem carteira assinada, tem seguro. Então, meio que você não precisa mexer na reserva quando você é demitido. Você ainda fica um tempo recebendo dinheiro do seguro, tem o FGTS, aquelas coisas todas. Aí sim, quando acaba isso, você pode utilizar sua reserva de emergência. Então, uns 6 meses, geralmente, é uma margem de segurança aí para dar tempo de você arrumar outro emprego ou achar uma outra atividade para poder ter uma nova fonte de renda. Ou 12 meses se você for autônomo ou empresário. Por quê? Porque aí você não tem nenhum desses direitos da CLT, não tem seguro, não tem FGTS, não tem nada. Então, 12 meses é um ano dos seus gastos. Eu botei salário, mas é gastos. Então, você consegue se segurar aí por um ano. Eu sei que botar o salário certinho é complicado. Então, calcule em cima dos gastos. Faz uma continha quanto você gasta todo mês. Só daquilo que você tem que realmente pagar. Aluguel, água, luz, as contas fixas que você tem, algum empréstimo que você tenha feito, algum financiamento. Aquilo que você não consegue cortar se precisar. Soma isso tudo e multiplica por 6. É o quanto você precisa de reserva de emergência. É claro que você não vai conseguir ter esse dinheiro logo de cara. Você vai precisar montar. Isso é um trabalho de paciência, aos poucos. Pode levar muito tempo, dependendo de
dependendo do quanto você ganha. Isso eu entendo, no Brasil é complicado, eu sei como é que é, eu sinto na pele isso. Então, você precisa ter esse cálculo, você precisa saber exatamente quanto você precisa, multiplica por 6 e com paciência você vai montando essa reserva. É um exercício mesmo de sabedoria, de controle, ok? Então, dito isso, quais tipos de investimentos são bons para fazer reserva de emergência? Qualquer coisa na renda fixa, qualquer coisa é uma palavra muito forte, mas renda fixa. Renda fixa é aquele dinheiro mais seguro. Né? Você já sabe mais ou menos quanto vai ganhar, é conservador, dificilmente você tem perdas. Opte por investimentos conservadores, ou seja, de risco bem baixo, tesouro direto, CDBs de bancos estáveis. Até a conta poupança acaba entrando nessa conta aí, embora eu não recomende, porque a rentabilidade é muito pequena comparada às outras opções que você tem. Você tem um tesouro direto, ou um tesouro Selic no caso, ou um CDB, por exemplo, do Banco Inter, ou até mesmo no conta, que nós vamos falar, que são bem acessíveis e você tem uma liquidez muito rápida, uma liquidez muito boa, ok? Aqui tem alguns exemplos de investimentos melhores que a poupança. Tesouro direto, CDBs de liquidez diária. Quando eu falo liquidez diária é que você consegue resgatar no mesmo dia. Fundos de renda fixa com resgate D mais 0 ou D mais 1. D mais 0 é no mesmo dia, D mais 1 é no dia seguinte. O D é sempre o dia que você está, e esse maisinho aqui é sempre o dia a mais. Ou seja, quando você vê qualquer investimento que tem esse D mais algum número, você vai contar o dia que você está mais o número que está do lado. Se é D mais 0, é no mesmo dia, D mais 1 é no dia seguinte, por aí vai. Tem taxas também, então quando você for entrar em fundo de renda fixa, cuidado, tem muito fundo ruim aí, fundo que rende menos até que a poupança, então fique longe deles, ok? E algumas aplicações automáticas, como é o caso da NumConta, que a gente vai ver com mais detalhes ali na frente. Uma observação bem rápida, para quem não está acostumado com investimentos, investimentos têm imposto de renda, os de renda fixa não foge à regra, e eles são descontados na hora do resgate, você já resgata ele descontado, e é sempre em cima do lucro, não é em cima do seu dinheiro. Você não perde aquele dinheiro que você aplicou, você perde uma partezinha do lucro ali, que é pequenininha, e vai diminuindo com o tempo essa mordida que o leão te dá. Apesar do imposto de renda, ainda assim é melhor do que poupança. Poupança mesmo com o tesouro, por exemplo, tesouro direto ou CDB, mesmo com o imposto de renda, eles conseguem render mais que a poupança sem nenhum desconto, ok? Até 180 dias tem um imposto de 22,5%, 71 até 360 tem 20%, 361 até 720 dias é 17,5% e acima de 720 dias é 15% só, que é a menor taxa cobrada. Tem o imposto de OF também que é cobrado, mas esse imposto ele é regressivo e termina com um mês. Esse imposto é cobrado em qualquer operação financeira que você faz, então os investimentos não fogem à regra. Então, qualquer investimento que você for fazer, resgate pelo menos depois de 30 dias. Que aí você não recebe nenhum imposto adicional. É só um imposto de renda mesmo e vai por mim, vale a pena. Ok, reserva de emergência não conta. Vamos ver isso primeiro antes de comparar as duas. É a mais fácil que tem, sem brincadeira nenhuma. Você deposita e ele já começa a aplicar, é automático, não conta, você colocou o dinheiro lá e já começa a render. E ele também tem uma função muito interessante, que é a função de guardar dinheiro. Quando você entra lá no aplicativozinho, você vai ver seu saldo, tem se eu não me engano, um desenho de um porquinho embaixo, que é assim, guardar dinheiro. Você clica nele e você tira do seu saldo da NumConta o quanto você quer deixar guardado. Qual é a utilidade disso? Lembra que tem um imposto regressivo lá? Se você guardando esse dinheiro por muito tempo, o que acontece? Você vai pagar o mínimo de imposto e sua renda vai lá em cima. Então você vai ter dinheiro guardado e com uma correção muito boa, protegendo ele contra a inflação, contra as crises do Brasil aí, e por aí vai. Então guarda, porque você fica organizado, você não mexe naquele dinheiro e só resgata para emergências reais. Reserva de emergência é para emergência. O depósito pode ser realizado por boleto ou TED, já falamos disso em outro vídeo, não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso. A NumConta, ela funciona assim, você depositou, aplicou. E também só tem essa forma de aplicar, ok? Apesar de ter título público e ter RDBs, não existe outra forma. Todas as duas formas, na verdade, de render a mesma coisa, não faz muita diferença para você, investidor pessoa física. Aqui eu já tinha botado a observação do slide. O Nubank trabalha com RDB ou títulos públicos. Na prática não faz diferença, se você não sabe do que eu estou falando, relaxa, não tem nenhum problema, não precisa mexer em nada, ok?
E o Banco Inter, ele é banco mesmo. Ele tem várias opções de aplicação. É a mais completa. Se você for um cara mais safo, talvez seja muito mais interessante que a NuConta. Só que não é automático, né? Você precisa escolher o que você vai aplicar. Aqui eu peguei alguns exemplos de investimentos que você tem dentro do Banco Inter que pode ser interessante para reserva. O CDB próprio de liquidez diária, 100% do CDI, rende a mesma coisa que a NuConta. A diferença é que o CDB tem uma aplicação mínima de R$100, a NuConta aceita qualquer valor, até centavos, se você colocar lá, ela começa a render. Então, pode ser uma coisa que pese aí na hora de você escolher, mas tem o CDB próprio, tem o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Aí você tem que verificar o preço do dia, que esse preço ele vai subindo com o tempo. Mas é a reserva mais conservadora que você pode fazer, a mais segura que tem, porque você fica devendo. Melhor, quem te deve é o governo. Então, para o país quebrar, tem que acontecer muita coisa ruim antes. E tem o Fundo Primos, que também é do Banco Inter, que tem o resgate em D+0, ou seja, no mesmo dia. E ele rende um pouquinho acima do CDB, só que é um fundo. Então, pode acontecer problemas no meio do caminho, embora não tenha notícia de nenhum. Mas é sempre mais arriscado que o CDB e o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o mais seguro, o CDB vem logo atrás e o fundo fica aqui em terceiro na nossa lista. Fundo Primos de renda fixa do próprio Banco Inter. Lá você tem acesso a outros investimentos, então depois que você montar sua reserva, você pode fazer outro tipo de investimento, como ações, outros fundos mais arrojados, debêntures, ofertas públicas. Tem coisa pra caramba lá no aplicativo, depois você vai dar uma olhada. Depois que você montar sua reserva de emergência, você pode pensar em ganhar dinheiro com o mercado. Então você pode investir em investimentos mais arriscados, de repente com o resgate um pouco mais demorado, mas que te pague um pouquinho mais, ok? Então, qual é o melhor? Não existe resposta correta, como vocês já viram nos meus comentários anteriores. Cada um ali tem um perfil. A NuConta, já tinha comentado, é o mais fácil, é de longe mais fácil mesmo. E, porém, possui menos opções de investimentos e também cobra por saque. Se você sacar, se não me engano, você paga R$ 6,50 por saque no caixa eletrônico, que não acontece com o Banco Inter. O Banco Inter é banco mesmo, mas não é automático. Você precisa ir lá no aplicativo, escolher a aplicação, investir. Para quem não tem conhecimento, pode ser um pouco mais complicado, embora também não seja assim tão complicado, são só 2 cliques no aplicativo, é mais questão de escolher mesmo o ativo que você vai investir. Você pode seguir o que a gente botou aqui na aula, ou dar uma pesquisada melhor aí, que é até mais recomendado, ver qual que se encaixa melhor com o seu perfil. Você vai decidir entre a facilidade e as possibilidades, aí vai pessoal de cada um de vocês aí. Não há problema em ter reserva nas duas, mas não pulverize, ou seja, você pode ter reserva nos dois, não tem nenhum problema com isso, mas evite ficar espalhando demais seu dinheiro aí, porque na hora da emergência você precisa de repente pegar um montante muito grande e é bom que ele esteja num lugar só. Mas não tem nenhum problema ter nas duas, até porque eu faço isso por uma situação de emergência. Se um falhar, eu consigo tirar do outro. É isso aí, galera. Obrigado aí pela paciência de vocês. Isso aqui foi só um apanhado, um resumo. Tentei ser o mais simples possível para que vocês possam entender. Que eu sei que o brasileiro não tem o hábito de estudar economia, até porque eles não ensinam isso na escola. Então, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem o vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Tem uma serra tocando no fundo aqui, meu vizinho não avisou que ia fazer reforma, mas é a vida que segue. Obrigado por sua companhia, ao fim do vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.